Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para compartilhar com você da palavra do Senhor. Nossa expectativa é que você seja abençoado pela palavra de nosso amado Jesus. Hoje eu quero falar dentro do seguinte tema: mais de vós esperamos coisas melhores. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração. Vamos fazer a leitura de um versículo que está em Hebreus, o capítulo de número 6, o versículo de número 9. Diz assim: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Baseado nesse versículo, eu quero falar-lhes dentro do seguinte tema: mas de vós esperamos coisas melhores. Esse é o tema. Mas de vós esperamos coisas melhores. Em nossa relação com Deus, é preciso que a gente compreenda que uma das grandes necessidades, entre outras, é procurarmos agradar o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Mestre. Não desapontá-lo deve ser nossa grande, talvez maior prioridade. Por que eu coloco desta forma? Porque Deus, naturalmente, ele tem uma expectativa no seu maior investimento, que é o homem. A coroa da criação de Deus é o ser humano. Deus nos fez e Deus tem expectativas com relação a nós. Por isto, do tema: mas de vós, ó amados. E essa palavra já nos demonstra que está falando para pessoas que estão associadas, que estão relacionadas, que estão em comunhão com o Pai, com Deus. Então, o que eu quero mostrar é que, dentre essas maiores prioridades, ou a maior prioridade, agradar a Deus e não desapontá-lo deve ser o nosso maior desafio. Visto ser isto que vai determinar o nosso triunfo ou o nosso fracasso espiritual. O versículo que eu acabei de ler demonstra que Deus está nos observando. E a sua expectativa é que sejamos sensatos e que nos apeguemos apenas às melhores coisas. Então, a proposta dessa mensagem é mostrar que Deus espera que nós sejamos seletivos. Isso, seletivos. Nós sabemos que o ser humano tem livre-arbítrio. Eu tenho o poder de escolhas, eu tenho a opção de escolher o certo, o errado, o caminho largo, o caminho estreito, entrar pela porta larga, entrar pela porta estreita. Essa é uma decisão minha, sua, nossa. Agora, Deus tem uma expectativa. E qual é a expectativa de Deus? Que nós nos apeguemos às coisas melhores. Então, veja que esse texto aqui, o capítulo de número 6 de Hebreus, para a gente entender o versículo, eu preciso dar uma rápida pincelada, eu precisaria de muito tempo para explicar o capítulo, mas, em rápidas palavras, o que o escritor aos Hebreus está aqui combatendo é a apostasia. O que é a apostasia? Apostasia, apostatar-se da fé, significa abandonar ou afastar-se daquilo com o qual estamos relacionados, estamos ligados.
Em outras palavras, apostasia significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo. Sendo assim, a apostasia individual só é possível para quem já experimentou a salvação. Uma pessoa que nunca experimentou a salvação, eu não posso dizer que ela apostatou da fé. Na verdade, ela nunca conheceu Jesus. Mas aquele que já foi salvo, aquele que já conheceu Jesus, que já entregou a sua vida para o Senhor, fez uma confissão de fé, se batizou, assumiu um compromisso público com Jesus e de repente você deixa de cumprir tudo aquilo que você prometeu para Jesus, nós chamamos isso de apostasia. Não é? Uma pessoa que já provou, já experimentou da salvação, da regeneração e da renovação no Espírito Santo, e de repente essa pessoa deixa de fazer isso, ela está apostatada da fé. E esse capítulo está realmente mostrando isso. Tanto é que o escritor está dizendo que depois que a consciência de uma pessoa que já foi iluminada, uma vez iluminada, e você volta a praticar aquilo que você já praticou no passado antes de conhecer Jesus, você precisa tomar muito cuidado para que a sua mente não seja cauterizada. Sua consciência não seja cauterizada. Se você ler o versículo 5, diz, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e caíram da graça, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Essa palavra vitupério quer dizer, o expõe ao sofrimento, ao ridículo. Ok? Partindo assim desse princípio, de que aqui está tratando de pessoas que estavam querendo voltar atrás e apostatando da fé, o escritor diz que Deus tem uma expectativa com relação a nós. E é aqui que eu quero então mostrar isso. Então, existe dois tipos de apostasia. Dois tipos. A apostasia pode envolver dois aspectos distintos, embora relacionados entre si. Primeiro, é possível uma pessoa se apostatar e abandonar Jesus, literalmente falando, dentro da apostasia teológica. Nós chamamos de apostasia teológica. O que é isso? É a rejeição dos ensinos originais de Cristo e dos apóstolos. A pessoa defende uma fé, ensina aquela fé, e de repente ele começa a combater a fé que ele ensinava. É o mesmo que aqui, já estou mais de 5 anos ensinando nesse programa, né, o programa Palavra de Fé, e de repente eu chego aqui com uma nova mensagem, desfalando tudo aquilo que eu ensinei. Isso chama-se apostasia teológica. Mas existe um segundo tipo de apostasia, que é a apostasia moral. É aquela em que o crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Há um texto, inclusive, em Pedro, que é muito forte. Fala que uma pessoa que já conheceu Jesus e abandona, provando, tem gente que acha que isso é impossível, e é plenamente possível. Eu até vou ler esse texto para mostrar que Pedro chega a usar aqui uma linguagem que, ao meu ver, é muito forte. Não é? Até meio nojenta, desculpa a expressão, mas é uma figura, é uma parábola daquilo que pode acontecer com o ser humano. O capítulo 2, versículo 20, diz assim, porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Preste atenção, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Agora presta atenção no versículo 22, e aqui que eu digo que é um pouquinho nojento. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama.
Então, meus irmãos, nós precisamos ser muito bem definidos, ter um alvo, ter um objetivo e trabalhar em função disso. Eu não posso ficar titubeando entre dois pensamentos. Eu preciso abraçar a fé em Cristo Jesus e viver em função dela. E é nesse sentido, voltando agora para Hebreus capítulo 6, que o escritor está revelando que Deus espera de nós coisas melhores. Eu não posso voltar para a minha vida velha, ou para a velha vida de pecado. Não posso. Se isso acontecer, como o provérbio diz, é a mesma coisa de um cão que vomita e de repente vai lá comer novamente seu vômito. Isso é nojento, mas ilustra você abandonar o pecado, tirar o pecado da sua vida e de repente começar a praticá-lo novamente. É a mesma coisa você querer lavar o porco, por exemplo. O porco é da lama. Imagina você lavar uma porquinha, passar perfume nela, deixar ela bem bonitinha, né? Vestir uma roupinha nela. Imagina você ter uma porquinha de estimação. Aí você solta ela, o que ela vai fazer? Primeira coisa que ela vai fazer é procurar uma poça de lama. E vai se lamear, porque é da natureza do porco. Se você se deixar levar pela natureza pecaminosa, nós vamos estar sempre na lama. E lama aqui é símbolo do pecado. Amém? Compreendeu isso? Então tá bom. Quais seriam então as coisas melhores que Deus espera de nós? É interessante isso aqui. Eu fui edificado por essa palavra e espero que você seja também. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Quais seriam essas coisas melhores? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação. Então ele dá mais uma informação. Coisas melhores que acompanham a salvação. Não pode ser qualquer coisa que, ao meu ver, é bom ou é melhor. Não. É coisas que acompanham a salvação. Primeira delas, que eu tenho aqui como coisas melhores. Plena fidelidade ao novo concerto. Essa é a grande tônica da carta aos Hebreus. Qual é o propósito do escritor aos Hebreus? Mostrar àqueles irmãos que tinham tido um encontro com Jesus, que tinham recebido a palavra da verdade, mas que estavam sendo pressionados pelos judaizantes a voltar à velha natureza, ou melhor, à velha dispensação. É preciso lembrar que no Velho Testamento se faziam sacrifícios de animais, que faziam uma série de rituais, e agora Jesus chega e estabelece a graça e as pessoas não entendem. Então, plena fidelidade ao novo concerto é aceitar o evangelho da forma que agora está sendo pregado. Eu não preciso mais de fazer sacrifícios como se fazia no Velho Testamento. Por que eu não preciso? Porque Jesus já fez o mais poderoso e perfeito de todos os sacrifícios. A cruz do Calvário é o final de todos os sacrifícios no modelo do Velho Testamento, porque todos os sacrifícios do Velho Testamento tinham um propósito. Repito, um propósito. Qual era? Apontar para o grande e perfeito sacrifício que o nosso Jesus haveria de um dia fazer. Uma vez feito, por que eu tenho que continuar fazendo os mesmos rituais? É nesse sentido que eu estou colocando que aqui, coisas melhores é plena fidelidade ao novo concerto. Olha só, se você ler o versículo, capítulo 8, versículo 6 dessa carta, ele vai dizer o seguinte, ó. Olha que interessante, muito bonito isso aqui. 8,6 diz assim, ó, mas agora, dentro dessa nova dispensação, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então, o que isso aqui está me dizendo? Que essa nova dispensação é muito superior à anterior. Aliás, se ela fosse boa, não precisava ser substituída. Só que aqui está dizendo que muito superior a um sacrifício de um bezerro, de um bode, de um cordeiro, de um pombinho, ou qualquer outro tipo de sacrifício do Velho Testamento, não pode se comparar com o derramar do sangue imaculado, santo, do meu amado Salvador Jesus Cristo. Então aqui está dizendo, ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei.
os quais servem de exemplar e sombra, só isso, sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. Aí chega o versículo que eu li. Mas agora alcançou ele quem? Jesus. Melhor ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Olhe para cá, por favor. Isso aqui é importante, você precisa compreender. Nós não precisamos mais fazer o sacrifício do Velho Testamento. Eu tenho que abraçar o sacrifício que Jesus fez. Jesus fez o sacrifício perfeito. E por isso é mediador de um melhor e superior concerto. Olha só para fortalecer essa ideia. No capítulo anterior, capítulo 7, versículo 19, diz assim, 7:19. Olha que lindo. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramentos foram feitos sacerdotes, mas este, falando de Jesus, mas este com juramento, por aquele que lhes jurou, por aquele que lhes disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E tendo tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Então aqui está muito claro que Deus tem uma expectativa. E qual é a expectativa? De que Deus veja em mim, em você e em nós o completo entendimento e a percepção verdadeira dessa nova aliança, que é comprometida com Jesus. Eu estou aliançado, eu tenho um concerto com Jesus. Isso aqui é uma aliança que diz que eu tenho uma esposa, mas muito melhor e maior e importante essa aliança aqui que eu tenho com uma esposa, eu tenho com Jesus. Antes de ter uma aliança com ela, eu tenho uma com Jesus. Baseado nesse melhor e mais perfeito concerto. Pois bem, essa é a primeira expectativa de Deus. Qual é a segunda? Nós temos a promessa de uma pátria melhor. E Deus tem uma expectativa que você vive em função dela. Eu vou te mostrar isso. Olha, Hebreus capítulo 11. Capítulo 11, versículo 13, diz assim, capítulo 11 mostra todos os homens e mulheres que venceram através da fé. Só para a gente ganhar tempo, ele vai já no ponto dizendo assim, capítulo 11, versículo 13, diz assim, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostra que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora, aleluia, desejam uma melhor, isto é, uma pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar-se Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Qual é a expectativa de Deus quando Ele diz que espera de nós coisas melhores? Que você esteja plugado, conectado no sentimento de morar em uma nova e superior pátria. A minha pátria não é a terra, a minha pátria não é aqui, essa cidade, esse estado, esse país. A minha pátria número 1 é o céu. Eu amo a terra, eu amo a minha cidade, eu amo o meu estado, mas acima de tudo, eu amo o céu, e é isso que Deus espera, que você viva aqui, mas que você não esqueça, aleluia,
que nós temos uma pátria celestial que é muito superior a esta. Bendito seja o nome do Senhor. Deus espera de nós coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. E isso acompanha a salvação. Para encerrar, existe um terceiro aspecto que Deus também tem como expectativa em torno de nós. Eu já falei que Deus espera de nós plena fidelidade ao novo concerto. Segundo, a promessa de uma pátria melhor. E, em terceiro lugar, máximo de empenho na luta contra o pecado. Porque é a única forma de você, acima de tudo, conseguir agradar o Deus que você serve, é vencer o pecado. E para isso precisa lutar. E aí, depois de escrever esse capítulo dos heróis da fé, o capítulo 12 começa. E como é que ele começa? Versículo 1. Portanto, nós também, já nos colocando junto com aqueles que já venceram, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia! Autor e consumador da fé. Pelo gozo, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deus tem uma expectativa, querido irmão, que você lute, que você batalhe, que você consiga vencer o pecado. Deus tem essa expectativa. Portanto, essa mensagem tem o objetivo de levar, de incentivar, de instruir você a se empenhar, a lutar pelo novo concerto, baseado em uma melhor aliança que foi feita com Jesus, de uma melhor cidade que nós estamos esperando. Nós temos uma canção que a gente canta: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou, eu preciso ir para essa cidade, você, nós precisamos ir, porque Jesus já preparou essa cidade, só está esperando o chamado para que a gente vá morar nessa cidade, e você precisa estar preparado. E por fim, você precisa lutar contra o pecado. Não se embarace, não fique preso nas armadilhas de Satanás. Que o Espírito Santo possa te dar força, te dar graça, te dar poder, te dar unção, de tal maneira, que você possa vencer tudo aquilo que tenta te embaraçar e você consiga vivenciar um evangelho que vai lhe levar a agradar ao Senhor e o nome dele ser glorificado. Portanto, reflita sobre o que você acabou de ouvir. E eu quero encerrar dizendo que é preciso empenharmos para vivenciarmos o que acaba de ser ensinado. Com certeza, se nós fizermos isso, estaremos aptos para o reino de Deus. Deus espera de mim, Deus espera de nós coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Essa é a palavra que eu deixo para você e quero orar com você para que a gente possa viver essas coisas melhores. Pai querido, como é bom refletir sobre a Tua palavra. Eu te louvo por me dar esse presente, esse privilégio. Nesse momento, quero pedir que o Teu Espírito Santo esteja nos ajudando a cumprir com a expectativa e agradar o Senhor na expectativa que o Senhor criou em torno de nós. Mas de nós esperamos, ou de vós esperamos coisas melhores, foi o que eu acabei de ministrar. Me ajude. Ajude o meu irmão. Ajude a minha irmã a viver aquilo que o Senhor quer que de fato vivamos. Que nós possamos vencer o pecado. Que nós possamos pensar no céu. E que nós tenhamos amor à nova aliança e viver em função dela. Faça aquilo que os homens não conseguem, mas que o Senhor pode perfeitamente fazer. Nos ajude a viver para o Senhor e com o Senhor.
É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Que você possa pensar sobre o que você ouviu. Deus tem uma expectativa. E essa expectativa é de que você esteja, acima de tudo, fazendo coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Eu vou me despedir de você, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, que Ele possa enriquecê-lo com toda sorte de bênção espiritual. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.